começar então. A gente vai começar com o nosso 10º Auto Meeting, então, contando com a presença ilustre do professor Ricardo Bento. Eu sou suspeito para falar do professor Ricardo, ele que é o chefe da disciplina de otorrino do HC, da USP, né? E a gente escolheu o professor justamente por se tratar de uma das maiores referências, não só dentro da otologia no Brasil, mas como uma referência de profissional bem-sucedido por todo o histórico que ele tem dentro da otorrinolaringologia e dentro da otologia, não só nacional, mas mundial também, pelo nome que ele carrega, e por tudo o que ele construiu e ajudou a construir dentro da otorrinolaringologia. E além de ser essa pessoa fantástica, ele é um grande amigo. Acho que talvez seja eu considero meu pai dentro da otorrinolaringologia. Tenho uma relação fantástica com ele. E essa conversa que a gente vai ter aqui agora, eu tive com ele diversas vezes na salinha dele, lá no HC. Às vezes que a gente se sente um pouquinho inseguro dentro da profissão ou com as dúvidas em relação ao futuro. Eu acho que isso é muito natural para quem está iniciando aí, começando a dar os passos aí no mundão afora sozinho, sem o respaldo de um assistente, de um preceptor. E o professor sempre teve todo esse respaldo do mundo. E uma das grandes características dele, que eu acho que como chefe ele é sensacional, é o quão acessível ele é. Então, sempre ele vai estar, acho que praticamente todos os dias, no HC, ele participa ativamente, ele tem o conhecimento de cada vírgula da residência e ele é muito acessível na sua sala ou em qualquer lugar para ajudar os seus residentes. Então, isso aí é um ponto muito positivo e parabenizar, professor, por toda a sua trajetória e agradecer pela presença na nossa aula hoje. Bom, então sou eu que tenho que agradecer, né, a lembrança do meu nome para falar para vocês, né, e o Fernando, né, poxa, como ele falou, é um dos meus filhos, né, que a gente tem um monte de filhos, graças a Deus eu tenho centenas de filhos aí, que a gente foi fazendo ao longo do tempo, né, e ele mais ainda, porque ele fez não só a residência, não só a faculdade, como a residência e depois o fellow específico de E a otologia. preceptoria também, né, professor? Tem a preceptoria no meio. Então, quer dizer, ele passou grande parte da vida dele lá, é um cara fantástico, que vai ter um futuro realmente muito promissor, como já está tendo, né? E eu estou vendo aqui que tem vários amigos que estão conectados, tá o Fábio lá de Natal, que também foi nosso fellow, residente, etc. e tal. Então, assim, para mim é um prazer. Agora, e também para falar aí, na verdade, né, no serviço do Hospital Edmundo Vasconcelos, né, que é o serviço que atua, porque também o Aldo, que é meu amigo pescador também, né, e que é o chefe lá, que comanda lá, e a gente tem vários amigos lá, tem outros, né, pessoas que também trabalharam no HC, que foram lá, o Iulo, né, na parte de otologia, né, e tudo isso. Então, eu estou me sentindo em casa aqui, né. E, aliás, eu tenho que me sentir em casa, porque esse tema que o Fernando me colocou é um tema duro, né? Duro que eu digo assim, né? Porque você dá conselhos ou falar, as coisas mudam muito, né? Então, até ele me falou assim, não, você pode começar a falar como foi a sua trajetória e como é que você chegou, mas quando eu estava na idade do pessoal que está saindo da residência agora, ou que saiu há pouco tempo da residência, era uma outra realidade, né? A realidade era bem diferente do que é hoje. Mas eu queria começar a conversar com vocês dizendo que eu me lembro que há muitos anos atrás eu assisti uma aula de uma economista que era
mas ela era professora de Harvard, lá na Academia Americana de Otorrino. Ela fez uma conferência de abertura da academia, lá na abertura. E ela era uma economista, mas ela era da cadeira de medicina, da parte de economia médica, né, da parte dessa área administrativamente médica. E eu me lembro que naquela época, porque quando a gente saiu da residência, ainda existia todo um conceito do seu consultório, né? Quer dizer, você saía da residência, ficava atrelado às vezes em algum serviço, mas você tinha o seu consultório privado e você ia naquela época fazendo lá os planos de saúde. Naquela época os planos de saúde vinham te procurar, né? Não era que nem hoje em dia, que é difícil o indivíduo até conseguir, em certas regiões, você fazer um plano de saúde individual. E naquela época, não. Naquela época, eles vinham, né? Porque tinha pouco médico que queria atender plano de saúde, né? E a gente fazia também até para ter bastante caso no começo, para ir pegando mão nas coisas, né? Como a gente fala. E ela falou, essa economista, que nos Estados Unidos, você sabe que tudo que mais ou menos ocorre nos Estados Unidos, depois de alguns anos, acaba meio que repicando aqui no Brasil, né? O nosso sistema de saúde é diferente do sistema de saúde americano, como todo mundo sabe. A gente tem hoje é uma pirâmide, né? A saúde é uma pirâmide. Você tem a atenção básica aqui na base da pirâmide, e depois você tem um sistema de referência e contra-referência, né? Isso é um modelo SUS, né? E é um modelo parecido com o modelo da Europa, né? Quer dizer, em alguns países da Europa, principalmente a Inglaterra, é assim, esse sistema piramidal. Estou falando no que diz respeito à saúde pública, né? Mas também isso nos Estados Unidos começou a repicar na atividade de medicina complementar, que a gente chama dos seguros saúdes, etc. Porque por causa do custo. Então foi isso que ela falou. Quer dizer, ela falou que com o tempo o médico, aquele médico privado que tinha um consultório, etc. e tal, sempre vai ter esse grupo, mas esse grupo vai diminuindo, até que o médico ele tem que acabar se institucionalizando de alguma forma. Quer dizer, institucionalizando é o seguinte: ele tem que se juntar a um serviço, tá? E esse serviço, ele é um serviço que pode ser hospitalar, pode ser uma clínica, pode ser o que, por exemplo, nos Estados Unidos tem a Clínica Mayo, vamos dizer, né? A Clínica Mayo, conhecida por todo mundo, né? Tem lá o otorrino da Clínica Mayo, tem o cirurgião geral da Clínica Mayo, etc. E tem tudo isso. E aqui no Brasil, isso demorou, mas agora já está acontecendo. Entendeu? Então, por exemplo, os grandes hospitais, eles estão meio que despersonalizando o médico, né? É o que acontece. Você não sabe quem é o otorrino da Clínica Mayo. Você carrega o nome da instituição, né, professor? Exatamente. Então, olha, fulano vai lá na Clínica Mayo. Estou falando da Clínica Mayo, mas isso serve para qualquer... Por quê? Porque conhece que aquela instituição é séria, que vai contratar um cara que está lá trabalhando, provavelmente é um cara bom, porque eles não vão botar numa instituição séria um fulano que não é capaz, né? Então, essa institucionalização e essa pirâmide replicada também se replica lá na clínica privada nos Estados Unidos. Então, o que ela falou é o seguinte: por exemplo, os seguros-saúde, eles iriam pagar por um pacote para a clínica, por exemplo, a clínica X, vamos chamar para não ficar falando toda hora a mesma clínica, a clínica X, eles iam falar: olha, você tem aqui uma vida, né, que é um cara, um paciente. Qualquer coisa que ele for fazer aí dentro, nós vamos pagar X para você. Se ele for passar, por exemplo, no otorrino, no urologista, sei lá, no neurologista, não interessa. Se ele passar em 10 médicos aí dentro, vocês vão receber um valor fixo. Porque o que acontece? Quando você está hoje, o cara passa no médico, depois ele passa no outro, ele vai marcar consulta com o outro, e isso vai encarecendo o sistema de saúde, o sistema
mesmo o privado, e o público tudo bem, mas o privado vai encarecendo, e no público vai lotando. Então, o fulano, por exemplo, na Inglaterra, no sistema público, ele não tem acesso ao especialista antes de passar pela atenção básica. Uhum. E no Brasil está acontecendo a mesma coisa, no SUS mais e mais. Você não tem acesso ao especialista se você não passa lá no médico da atenção, lá na unidade básica de saúde, na chamada UBS. É mais ou menos uma coisa parecida. Então, eu digo que o seguinte, que a pessoa, quando mirar a carreira dela, né, ela tem que mirar justamente a possibilidade que ela tem de se institucionalizar em algum lugar. Uhum. Tá? Mais e mais, a gente viu o quanto é importante, agora nessa pandemia, por exemplo, o sistema público de saúde. Certo? Quer dizer, de um jeito ou de outro, mancando, etc. e tal, mas o SUS conseguiu absorver, né, de uma forma geral, que nos Estados Unidos, por exemplo, não teve. Uhum. Teve um colega que deve ser, até o Fernando, não era da época do Fernando, foi antes, um colega que trabalha em Nova York, foi aluno da Faculdade de Medicina da USP, fez residência de clínica médica no HC, depois ele mudou para os Estados Unidos e ele começou a estar morando lá e fez a carreira dele lá. E ele veio aqui agora passar férias em maio aqui no Brasil e ele foi no HC para ajudar, porque como ele era clínico geral, lá ele segurou uma barra em Nova York enorme do pico da pandemia. Quando ele chegou aqui no HC, ele comentou com todo mundo que, nossa, que estava muito mais organizado do que estava lá no hospital em Nova York. Porque lá diz que foi um caos. Tinha gente nem na maca, no chão, deitado, porque não tinha um sistema público que pudesse absorver aquilo ali. Então, assim, uma outra coisa que é muito importante na nossa profissão, eu estou jogando esses itens, depois a gente pode discutir, as pessoas podem perguntar, etc. e tal. É que na nossa especialidade, especificamente, a otorrino, eu sinto há algum tempo que a otorrino está se apequenando. Apequenando quer dizer o seguinte, o otorrino, talvez até por uma falta de formação que a gente tem no Brasil, 3 anos de residência, não tem um pré-requisito, por exemplo, de cirurgia geral, como tem outras especialidades, a gente está perdendo um monte de coisa. Então, a gente acaba fazendo coisas, sem menosprezar, isso não é menosprezo, mas coisas menores, você entendeu? Então, assim, o otorrino, ele foi muito para o lado da cirurgia plástica, facial, né? Ele foi para o lado de coisas menores e meio que foi abandonando, por exemplo, a cirurgia de cabeça e pescoço, né? Tem poucos otorrinos que se dedicam à cirurgia, porque é uma coisa que você precisa de uma formação cirúrgica mais forte, né? Foi largando, a neuro começa a entrar tanto na base anterior do crânio quanto na base posterior do crânio. Então, assim, eu acho que a gente tem que não deixar a peteca cair, quer dizer, a gente tem que melhorar a formação do otorrino para que ele possa não se aventurar, eu estou dizendo, mas ele possa fazer, não se apequenar, né? Senão a gente vai se enxugando aos poucos e vai virar aquele arrancador de amígdala que era a pecha lá atrás que o otorrino tinha. Uhum. Quem lê o livro do William House todo mundo conhece, foi um dos maiores otologistas do século passado. Ele fala que o pai dele era cirurgião geral. Quando ele falou para o pai dele que ele ia fazer residência de otorrino, ele falou: pô, mas você estudou tantos anos de medicina, tantos anos na escola, college, medicina, para ser otorrino? Você entendeu? Para tirar a amígdala? Então, e o pior é que até hoje ainda eu escuto essas coisas nas reuniões dos professores. Tal. Quer dizer, o pessoal não sabe o quanto o otorrino é grande e quanto o otorrino pode fazer. Né? Aí você tem duas coisas. Por exemplo, tem aquele cara que vai ficar num grande centro ou num centro médio, né? Uma cidade grande ou uma cidade média, e tem o otorrino que vai para uma cidade menor. Esse, obviamente, é um otorrino que tem que ser mais generalista, vamos dizer assim, né? Porque ele não vai às vezes ele não tem nem estrutura numa
cidade pequena para fazer coisas maiores. Mas eu acho que uma coisa que eu queria deixar para vocês e falar é o seguinte, é institucionalizar e abrir os olhos para o serviço público. Tá? O otorrino no serviço público, falta muito no serviço público. Eu sei porque, como nos meus contatos com o Ministério da Saúde que eu tinha, agora não tenho mais ido lá, mas o pessoal sempre falava que a otorrino era uma especialidade que estava meio omissa no serviço público. Tanto que outras especialidades começaram a invadir a otorrino. E o próprio Ministério da Saúde começou a autorizar, por exemplo, que cirurgião pediátrico fizesse amígdala. Por quê? Porque não tinha o volume necessário para o otorrino. Estou dando um dos exemplos. Mas, então, eu acho que nós, e o serviço público no futuro, né, por exemplo, nessa pandemia, eu vou dizer, eu vi que tem colegas lá do HC aqui, eu vi o Ali, estou vendo o Zé Alexandre também conectado aqui, que é meu irmão, né? E teve com a gente desde o começo. Ele é bem mais velho do que eu, lógico, mas, né? mas ele estava junto lá desde o começo. E a gente sabe, por exemplo, agora na pandemia, né? Na pandemia, os consultórios pararam. Mesmo os consultórios de convênios, etc., as coisas pararam. Quem segurou as pontas de todo mundo que trabalha no HC é o salário que ele tinha lá no HC. Quer dizer, de um jeito ou de outro, o cara tá. Então, o serviço público ele pode não ser uma coisa que você ganhe muito, mas você tem uma coisa garantida, né? Porque você tem estabilidade, você tem umas outras coisas. Então, assim, mesmo que você for para uma cidade menor, eu acho que é interessante você pensar no serviço público, tá? Porque o serviço público vai... Até porque os convênios, cada vez mais, estão piorando, né? Porque aumentando o número de médicos, é tudo que eles querem, né? Porque vai ficando mais barato, né? Tudo que você tem uma safra enorme de laranja, o preço da laranja cai, né? Você tem uma safra enorme de médicos, vai cair o preço do médico também. E aí começam a aparecer esses planos de saúde, tipo esses Apvidas, essas coisas aí que a gente escuta falar coisas horríveis deles, né? Você entendeu? Por quê? Porque eles pacotizam o negócio, né? E acabam invadindo. Hoje eles estão crescendo muito, a coisa que mais cresce no Brasil é isso aí, fora outras coisas que a gente escuta falar por aí, certo? Eu não estou dizendo se é bom, se é ruim, eu não sei, porque eu não conheço direito, né? Mas você cobrar, né? Se você cobrar R$40 por mês, né, para você de um seguro-saúde, você imagina o que ele pode te oferecer, né? Quer dizer, não dá, né? Então, assim, institucionalizar, a primeira coisa. Outra coisa é você procurar uma área dentro da otorrino, principalmente se você for trabalhar em uma cidade grande ou média, tá? Em que você seja um super especialista naquilo, vamos dizer, né? Todo mundo é otorrino, mas sei lá, o Fernando gosta de ouvido, o outro mexe com medicina do sono, o outro, quer dizer, cada um, porque se você se especializa numa coisa, você acaba sendo uma referência para os seus próprios colegas, né? Então, os seus colegas vão mandar para você aqueles casos que eu, por exemplo, eu não faço medicina do sono. Quando aparece alguém no meu consultório com algum problema de sono, eu vou encaminhar para um colega otorrino que faça aquilo, entendeu? Então, eu acho que são esses dois pilares, a institucionalização e para aqueles que pretendem ficar numa cidade maior ou média, etc., fazer quer dizer, uma área dentro da nossa especialidade em que ele se dedique mais, porque é impossível você saber tudo da nossa especialidade, quer dizer, você ser um cara up to date em todas as áreas da nossa especialidade. Então, assim, em linhas gerais é isso. Agora, a minha carreira foi mais ou menos isso. Se eu puder comparar, foi mais ou menos, eu optei por uma carreira docente desde o início da minha vida, entendeu? Eu me ancorei em pessoas desde o início da minha vida. Ancorei, que eu digo assim, eu tive oportunidade, graças a Deus, só tenho a agradecer, de professores que me acolheram,
né? Eu ajudei os professores, eles me ajudaram e eu ajudei. Então, por exemplo, o professor Clemente Ribeiro de Almeida, eu tive consultório junto com ele, o professor Haroldo Miniti, então, nem falar. Quer dizer, teve vários otorrinos, né? O professor Alexandre Médicis da Silveira, que foi também como um pai para mim durante toda a minha carreira, o pai do Zé Alexandre, né? que eu citei agora há pouco. Então, tiveram pessoas na minha vida em que você tem que se acabar se ancorando, porque você vai aprender muito com ela, certo? E você vai aprender a vida, né? Porque não é só a medicina. A técnica você assiste a aula, vai no congresso, lê um livro, etc. e tal. Mas a vida você só aprende quando você está convivendo com alguém, né? Então, isso eu acho que é muito importante. E você se institucionalizando, normalmente você vai ter essa âncora, né? O cara que você, que é o... Aí você vai crescendo na sua... Eu acho que, sim, a minha carreira foi assim, né? Falando aquilo que eu comecei, fui indo, me institucionalizei, demorei, fui fazer um fellow no exterior, naquela época não tinha no Brasil para fazer. Então, eu fui fazer para me super especializar, né? E eu acho que eu fiquei 2 anos, mas eu acho que hoje, uma coisa é você fazer um fellow de 2 anos aqui no Brasil, porque você fica em contato com todo mundo, etc. Outra coisa é você sumir lá para fora, e quando você voltar, na verdade, de repente, você não vai ter aquele mesmo espaço que você teria se você tivesse ficado aqui. Agora, fazer visitas ao exterior, ficar um tempo, 2, 3 meses, um mês, é interessante. Quem puder fazer, quem tiver condições de fazer, eu acho interessante. Mas, assim, eu não sei se, Fernando, foi mais ou menos isso que você queria, né? Perfeito. Mas agora eu estou aqui à disposição para você fazer pergunta, para o pessoal que estiver linkado aí. Já temos alguma aqui, professor. E depois eu tenho umas também. O Gustavo Muri, ele fala com relação à carreira no serviço público, no que tange salários, garantias e aposentadoria. Qual que é a sua opinião a respeito da carreira militar para médico, professor? Então, é uma carreira, né? É uma forma de você institucionalizar também, né? Também. Por exemplo, os hospitais militares, eu até tenho contato aqui com o pessoal da região do segundo Exército, né, que é a região de São Paulo aqui. Eles são muito organizados, né? O militar é uma coisa muito organizada. E eu acho que é uma coisa interessante, sim, porque no Rio de Janeiro tem vários colegas otorrinos que são militares, né? Tanto do Exército, na Aeronáutica ou Marinha, né? Eu acho que é bom. Aqui em São Paulo mesmo, a gente tem vários exemplos, né, que são... E realmente você pode desenvolver coisas muito interessantes no Hospital Militar. Eu tive até lá conhecendo, para poder dar algumas opiniões na parte de otorrino. Eles estão crescendo nas especialidades, né? Eles estão querendo fazer isso. Eu acho que é muito bom. Também é uma instituição, e é uma garantia, vamos dizer, que você tem, né? Amanhã você fica doente, porque o médico é isso, o médico que ele é 100% autônomo, né? É complicado, né? Agora, existem as carreiras públicas que são inseguras, né? Então, por exemplo, essa questão das prefeituras, né, que às vezes o fulano é contratado por uma prefeitura para atender lá, mas aí muda o prefeito, manda o médico embora. Por isso é que o CFM, a AMB, sempre está lutando por uma carreira médica, né? Como tem a do juiz, como tem a do promotor, como tem de várias outras carreiras, de várias outras profissões. Certa segurança, né, professor? Exatamente. E o cara pode... aí sim ele tem uma segurança. O problema é que o sistema do SUS não permite... Eu conversei uma vez com um ministro sobre isso. Aquele ministro Padilha, ele foi lá o Alexandre Padilha. Quando ele era ministro, ele foi na Faculdade de Medicina, teve um debate lá. E uma das coisas que a gente debateu com ele foi exatamente a carreira médica federal, vamos dizer, como tem do juiz, né? Como tem do... Aí o que ele disse é que o sistema do SUS, não sei se é verdade ou não, que o sistema SUS ele é descentralizado, por isso que teria que mudar a Constituição. Entendi. Porque o que acontece? O sistema SUS ele joga para o município, né? O município acaba sendo o vetor, ele dá o dinheiro para o município vai organizar como quiser.
né? Então, é esse que é a problemática. Teria que mudar a Constituição. Mas eu acho que a carreira, a gente tem que continuar lutando, né? Os nossos representantes do CFM, da MB, por uma carreira pública. Porque se hoje no Brasil 75% da população, aí isso oscila, 75% ou mais, depende do SUS, pô, a gente tem que... tudo bem, você fala, mas o SUS é uma ilusão, porque não tem dinheiro para isso, etc. e tal, mas está lá na Constituição, né? Então, se a gente optou por isso, a gente tem que lutar por ele, né? E é um sistema que segura uma barra, pelo menos, né? Nos Estados Unidos, se o fulano não tiver um plano de saúde e tiver um problema na rua, ele morre. Isso num país daquele tamanho lá, porque ele não vai no hospital privado, ele não vai ser atendido, né? Professor, temos outra pergunta da Lívia. Ela fala, dentro da otorrino, professor, se a otologia sempre foi o seu foco, ou se no meio do caminho você titubeou um pouquinho, porque tem muito residente que chega no final da residência e fica naquela agonia, né? Ou gosta de mais de uma coisa, ou não se identifica muito profundamente com nenhuma coisa. E para o professor? Então, a autologia, quando eu optei, foi muito pelos meus professores mesmo, né? Uhum. Porque os meus professores eram, assim, os professores que eram mais chegados a mim, eram muito ligados à autologia, então já me apaixonei direto por ela. Eu gosto de microcirurgia, etc. e tal. E ela, na época que eu comecei, ela estava começando a crescer um pouco. Depois, a rinologia deu um pulo, um salto. A rinologia era assim, não tinha quase nada na rinologia, quer dizer, septo, não sei o quê, etc., mas assim, feito de uma maneira, né, era pouco. Depois a rinologia deu um salto. Só que eu posso dizer que a rinologia meio que se estabeleceu. Ela começou a cirurgia endoscópica, etc., mas ela não continuou um crescimento. E a otologia, aconteceu uma grande revolução na otologia, com a entrada das próteses auditivas implantáveis, primeiro com o implante coclear, né, uma solução da surdez, né? Depois agora com as próteses auditivas implantáveis, que está cada vez crescendo mais. Eu acho que isso é o futuro. Quer dizer, as pessoas estão ficando mais idosas, né? Estão ficando, a longevidade está aumentando, e aumentando muito, né? Rapidamente. E eu acho que o tratamento da surdez é um foco, tanto que a Organização Mundial de Saúde considera como uma das 5 prioridades para o século XXI, entendeu? Você imagina só o que vai ter de pacientes. Não adianta você chegar com 100 anos de idade sem qualidade de vida. E uma das coisas muito importantes para a qualidade de vida é a audição. E a audição, você sabe que o problema está aqui no cérebro. Então, a audição é totalmente ligada à cognição. E a gente sabe muito bem que o idoso que não tiver um tratamento auditivo, ele pode ter um aumento do índice de demência precoce, de Alzheimer e um monte de coisa aí. Então, acho que assim, na verdade, cada um meio que se apaixona por aquilo que durante a residência alguém orientou ele. É aquela história, né? A medicina é feita de um ensinando o outro. Aliás, a residência é isso, né? É o R3 que ensina o R2, que ensina o R1, que vai ensinar o R1, que vai o interno, e o professor. Então, aquela pessoa que você se ligou é que você acaba optando normalmente por aquilo. Mas, assim, eu acho que na vida você tem que fazer o que gosta, não tem que ficar mirando porque vai ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro, nem isso, porque é uma frustração muito grande você chegar à minha idade, por exemplo, já pensou, eu falar, puxa vida, hein? Se eu tivesse optado por uma outra coisa 30 anos atrás, porque o mundo não volta para trás, né? Aí, mas pô, você pode ganhar menos, ganhar mais, mas você faz o que você gosta, né? Aí entra uma pergunta que eu te faria. Muitas vezes o residente ele está terminando a residência, ele pretende voltar para a cidade natal dele e ele vê que ele se identifica com otologia, mas que lá já tem 2 caras já mais velhos que já fazem e que está muito carente na parte de eletrofisiologia, otoneurologia. Às vezes, vale a pena ele se dedicar a essas subespecialidades, mesmo ele não se identificando tanto, mas para ele tentar entrar junto desse... para ele acrescentar ao invés de dividir nessa cidade dele?
Abrindo Então, mão. assim, eu sempre falo para todo mundo que a gente não tem que temer, você não tem que fazer a sua carreira focada nos outros, né? Uhum. Eu acho que você tem que fazer a sua carreira da sua cabeça. Você não tem que temer concorrências, né? Porque se você for ficar passar a vida temendo concorrência, fugindo para lá e para cá, você nunca vai conseguir as coisas. Agora, lógico que existe, você precisa da sua subsistência, né? Então, às vezes você fala, poxa, eu vou para uma cidade lá, eu preciso ganhar, eu preciso alimentar minha família, eu preciso, não, tem meu filho na escola, quer dizer, tem um monte de fatores nisso. Então, depende muito de cada um. Agora, eu acho que, por exemplo, muita gente parou de fazer cirurgia na otorrino, por exemplo. Eu me lembro que quando eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Otorrino, Associação Brasileira agora, né, de Otorrino, na época que ela chamava sociedade, a gente fez uma pesquisa e quase 30% dos otorrinos já não estavam operando. Nossa. Por quê? Porque a remuneração cirúrgica da tabela do plano de saúde, não estou falando nem de SUS, estou falando de plano de saúde, é muito baixa e continua muito baixa, apesar de todas as lutas que todo mundo que passa pela sociedade quer fazer. Pô, eu também, quando fui presidente, eu queria a primeira prioridade era melhorar a tabela. Não depende da gente, não adianta, depende da MB, entendeu? Depende de outras coisas. A nossa tabela está extremamente defasada. E você não pode simplesmente chegar e falar assim, olha, eu quero que suba 100%. Porque ninguém vai subir 100% o preço de alguma coisa, entendeu? Só que você subir 100%, por exemplo, a remuneração de uma amígdala, que tem lugar que paga R$150, vai para 300, não muda nada, entendeu? Então, quer dizer, a gente tem... Então, o que acontece? Os colegas, por necessidade mesmo, eles acabam se dedicando a coisas que podem dar melhor remuneração. Então, os exames, né, os exames eletrofisiológicos, do sono, essas coisas todas, dão uma remuneração quase igual a uma cirurgia, ou às vezes até mais que uma cirurgia, sem o risco de cirurgia, né? Porque, pô, se a gente fala, você vai operar uma amígdala de uma criança numa cidade do interior, você entendeu? E ganhar lá uma mixaria pelo plano de saúde, e o risco que você está correndo? Se acontecer alguma coisa com essa criança, você está morto na cidade do interior. Exatamente. Entendeu? Por quê? Porque todo mundo te conhece, né? E você fala que aquele ali é o médico que a criança tal teve uma complicação lá, etc. E tal. Entendeu? Então, o cara fala, não, eu não quero fazer cirurgia. E parece que ainda continua isso. Né? Então, hoje tem um grande número de cirurgiões, de otorrino, porque antigamente otorrino, quase 100% dos otorrinos faziam cirurgia, quase 100%. Hoje não. Hoje você está em nível de 30%, 35% de otorrinos que não estão fazendo cirurgia. Eles estão se dedicando a alguma outra área, como, por exemplo, a eletrofisiologia. Agora, é uma forma de entrar. Né? De repente, é uma forma de entrar, de você se juntar e você vai em cima. Né? Perfeito. Professor, o Ícaro, ele fala... professor, boa noite. O que o senhor acha sobre o trabalho nessas clínicas mais populares, que às vezes remunera muito mal e ganha no volume? Então, você atende 30, 40 pacientes por turno aí, a toque de caixa, ganhando uma quantidade bem pequena na remuneração. Então, isso daí é uma tendência, né? Não tem jeito. Eu tenho 2 filhos que são administradores de empresas, trabalham em fundos de investimentos. Os caras estão de olho nisso aí, você entendeu? Eles querem, por exemplo, uma clínica dessa que você tem um volume enorme de pacientes, né? E tem algumas que têm um plano que paga, mas tem outras que são aqueles que você paga uma consulta popular, vamos dizer assim, como tinha antigamente também. Aqui tinha muito dentista popular, né? Antigamente tinha, né? E aí é a mesma coisa que está acontecendo agora. Mas isso é uma tendência que é impossível você frear. Não tem como. Tem certas coisas que é que nem o Uber. Vai. Quando o Uber chegou, né, em todo lugar, deu aquela bagunça, os motoristas de táxi faziam greve, brigavam, não sei o quê. Não adianta, pô. É uma tendência que vem e que vai. A modernidade fica. É avassalador. É a telemedicina, por exemplo. Fica lá o CFM discutindo a telemedicina. Não adianta, pô. Chegou para ficar. Já está aí.
E agora com a pandemia, então, agora ele não sai mais. Exatamente. Entendeu? Agora, eu acho assim, tem que tomar cuidado, porque, né, na verdade, a parte ética é pessoal, né? Então, por exemplo, o médico pode trabalhar numa clínica, mas se tiver algum problema lá na clínica, quem vai responder eticamente é o médico, não é a clínica, entendeu? Porque a gente responde. Então, às vezes, não tem como você vai atender 30, 40, 50 pessoas, né? É difícil, né? Aumenta a sua probabilidade de erro, né? E professor, assim, agora, no começo da carreira, certo? Tudo depende do que você precisa. Às vezes o cara precisa, entendeu? Ele precisa trabalhar, ele precisa ganhar outra coisa, ele vai pegar a mão, pelo menos isso ele vai pegar a mão, né? Eu no começo da carreira operei muito de graça, não assim de graça, mas eu operava para um outro colega lá que trabalhava no SUS naquela época e eu ia lá operar, entendeu? Eu ia lá operava por quê? Porque eu queria pegar a mão. Então até um certo ponto eu fui aí, depois eu saí, entendeu? Então acho que isso vale para quem precisa. Eu não vejo nenhum problema, entendeu? Agora, que é aviltante, às vezes né? E o senhor vê, professor, que uma alternativa a isso seria os otorrinos se juntarem mais? Eu observo principalmente em cidades menores, tipo quando eu cheguei aqui em Natal, né? Quanto menos otorrinos, menos especialistas tem em determinado canto, mais concorrência acaba acontecendo. Ela chega de forma mais profunda. Assim. Então, o senhor vê a forma de cooperar, assim, de tornar os otorrinos isso daí, eu vou dizer para você que é quase que impossível, principalmente nas grandes cidades. Eu me lembro que o exemplo, quando eu fui, mais uma vez, quando eu estava na sociedade, o exemplo era o Ceará. O Ceará tinha um sistema que eles deram uma bloqueada, né? Então tinha uma tabela mínima lá, isso funcionou durante um tempo lá. Agora, este plano de saúde que eu falei, eu não estou falando que é ruim, que é bom, pelo amor de Deus. Hein? Por exemplo, esse Apvida surgiu no Ceará. Foi lá no Ceará que ele surgiu. Tá? E aí ele matou as Unimedes, matou as coisas, ele foi matando aos poucos. Porque não adianta, não adianta. É difícil você conseguir chegar para uma pessoa e falar assim, olha, você não vai atender por menos de tanto, entendeu? Porque se ele estiver precisando, ele vai atender. Você entendeu? Não adianta, ele está precisando, ele tem família, ele tem... Então, a pacotização já existia há muito tempo. Então, por exemplo, você chega para o cara e fala assim, olha, você vai atender todo o otorrino aqui do meu hospital e você vai ganhar um fixo de 50 mil reais. Estou chutando aqui. Né? Vai ganhar aqui para você atender tudo. Então, você contrata lá um monte de molecada, a molecada vai lá, atende, você entendeu? E aí, se você fizer cirurgia, se você só atender, é a mesma coisa. Você vai ganhar o mesmo preço. Então, o que acontece? Isso para o convênio é ótimo, porque o cara também vai fazer o mínimo de cirurgia possível. Né? E aí o convênio vai gastar menos. Então, é uma situação complicada. Eu vejo o seguinte, é mais ou menos aquilo que eu falei, quer dizer, com o aumento de número de médicos, eu vejo a situação ficar cada vez mais complicada. Agora, eu acho que a nossa especialidade poderia, por exemplo, dentro da sociedade, da Associação Brasileira, realmente passar um crivo um pouco mais forte para o cara ganhar um título de especialista. Eu acho que isso a sociedade está discutindo, a Associação Brasileira está discutindo sobre isso. Porque o que vai acontecer? Vai chover médico para tudo quanto é lado. Olha o número de faculdade de medicina que tem aí, fora o pessoal que está estudando fora. Né? Tem uma ex-residente nossa, a Claudinha Galindo, que mora em Foz do Iguaçu, mas ela é paraguaia. E ela atende lá do outro lado da fronteira, lá chama, como é que chama? Cidade del Este, né, que é do outro lado lá. E ela me falou que só ali na Cidade del Este tem 9 mil brasileiros fazendo faculdade de medicina. Você imagina, os caras vão montando faculdade de tudo quanto é jeito lá fora, que é mais barata a mensalidade,
E aí depois, isso aí acaba vindo e dá um jeito e faz o exame, e daí vai criar um problema social, milhares de brasileiros que estão aqui, aí precisa do mais médico, de não sei o quê, e o cara vai entrando e acaba se ficando. Então a gente tem que, talvez, dentro da especialidade, dê para segurar alguma coisa, entendeu? Dentro da especialidade. Eu acho que seria mais ou menos. Agora, na parte de cooperativismo, eu não vi um dar certo. Entendi. Deu certo no começo aquele lá do Ceará. Mas já era. Está caindo. E, professor, o Lucas Vaz, ele está perguntando aqui, o senhor comentou sobre a institucionalização, né, logo após a residência e tal. Ele pergunta se ainda vale a pena investir tanta grana em consultório particular logo depois que se forma, ou procurar essas grandes clínicas para realmente se institucionalizar, enfim. O senhor acha que ainda tem papel para a clínica? Nem eu tenho mais um consultório particular meu, que eu peguei e montei assim sozinho ou com alguns amigos. Não tem. Eu atendo eu tenho um dia por semana que eu atendo no Einstein, que eu pago lá um aluguel lá de um consultório. E eu tenho um consultório que é da Fundação Otorrino, que vários colegas atendem lá, que eu pago um. Por quê? Porque eu não fico todo dia no consultório. Então, imagina, se eu tivesse um consultório. O custo, né? O custo que você tem hoje para ter um consultório privado, eu acho que a não ser, não, tudo depende da região, do local que você está, lógico, você entendeu? Por exemplo, São Paulo. São Paulo, se você por exemplo, montar uma clínica que tem centro cirúrgico, essas coisas, tem certas cidades que tem, né? Cidades menores, normalmente tem. Mas o doente de São Paulo, se ele tiver um plano de saúde que dá direito a um hospital grande, ele não vai querer operar numa clínica pequena com você. Então, na cidade de São Paulo, por exemplo, tem isso. No Rio de Janeiro também. Você entendeu? Então, tem características, mas de modo geral. Agora, você pega uma cidade menor, né? Aí o doente não tem um hospital de referência, não tem os hospitais grandes, então ele acaba, às vezes, a clínica é melhor do que o hospital, né? Entendi. Então, assim, eu vejo dessa forma, mas eu acho que o ideal é o cara se juntar mesmo, se institucionalizar, ou então, por exemplo, se tiver um consultório privado, tem que ser compartilhado de alguma forma, entendeu? Entendi. O professor, a Júlia Rossi, ela faz uma pergunta, eu vou tentar dar adicionar um pouquinho a pergunta dela também. Ele perguntou que o professor citou agora sobre a revolução dos implantes e tudo mais, e hoje a gente sabe que cada vez mais a gente tem menos acesso a material para dissecção, a cirurgias muitas vezes, os residentes ele tem muitas vezes menos prática, principalmente no que se trata a cirurgia otológica, e a gente tem uma pressão das indústrias de prótese auditiva cada vez maior em cima da gente, e ela cita como exemplo aqui até a otosclerose, né? Então, o que o professor acha em relação à curva de aprendizado do residente e essa pressão da indústria? Será que algumas cirurgias elas vão acabar deixar de ser realizadas, que às vezes seriam até mais fisiológicas, como uma estapedô, dando espaço aí para a entrada de próteses ancoradas no osso, esse tipo de coisa? Eu acho que ela tem toda a razão. Tudo que ela falou aí, ela tem razão. Certo? Porque é assim, na formação... Eu, por exemplo, eu vivo sempre, o Fernando sabe disso, eu sempre vivo um dilema muito grande dentro da residência lá da Faculdade de Medicina da USP. Porque 3 anos não dá tempo de você especializar em todas as áreas da otorrino, é impossível, entendeu? Então, o que acontece? Aí criou-se o tal do fellow, né, que seria quase como uma extensão da residência, em que o cara vai se especializar numa coisa mais específica. Então, o que acontece? Você não tem como fazer formação. Hoje você não tem peça mesmo, tá? Não tem peça anatômica.
Existem modelos anatômicos, essas coisas, mas não é a mesma coisa. Você acaba tendo que treinar, entre aspas, no paciente. Uhum. Entendeu? Você acaba tendo que treinar. E a estapedor, que ela citou especificamente, é uma cirurgia que é difícil, não é uma cirurgia fácil. Porque, assim, quando ela dá certo, é lindo, o paciente te ama, entendeu? Mas quando ela dá errado, né, e aí é uma desgraça. Porque... Então, o que acontece? Você pega um colega, eu não critico o colega, ele pega um colega que não está numa cidade menor, ele não vai se aventurar a fazer uma cirurgia se ele faz uma, duas por ano, porque a chance dele de errar é maior. Se eu for fazer uma cirurgia que eu não faço há muito tempo, a chance de eu errar é maior. Então, o que acontece? Ele acaba, às vezes, optando por uma solução de outra forma. Né? Então, existe um aparelho de audição convencional. Eu acho que você sempre tem que oferecer para o paciente, né? Porque a otosclerose é uma doença funcional. Né? Quer dizer, ela, tudo bem, é degenerativa, etc. e tal, mas se você puser um aparelho, o cara vai escutar, entendeu? É uma questão de opção do paciente. Né? E essas próteses implantáveis, né? Eu diria que talvez essas osteoancoradas, elas não vão ficar muito tempo, não. Sabe? Já estão tendo outras soluções melhores, mas outras soluções vão vir de prótese. Então, assim, eu acho que realmente nós estamos num dilema enorme. Por exemplo, eu estou num dilema gigante, que amanhã eu tenho até uma reunião na faculdade sobre isso. Entendeu? A residência de 2020, para o R1, R2, R3, morreu, acabou. Não tem como, eles não fizeram nada na residência, vai ter que repetir. Entendeu? Vai ter que repetir. Pô. Como é que eu vou passar o R1? O serviço está passando por esse grande dilema, professor. Então, o que acontece? Só que a Secretaria da Saúde não quer dar bolsa. Porque diz que o cara que foi R1 não pode ter bolsa de R1 de novo. Então, você entendeu? Olha só, a formação está ficando... Eu já estava com dificuldade, né, de dar um número de cirurgias legais para os residentes, etc., para eles treinarem. Agora, então, em 2020, morreu, já era. Ainda mais no HC, que virou o covidário. Então, assim, eu acho que tudo na vida você tem que treinar. Então, se você quiser fazer uma otologia de alto nível ou de bom nível, você vai ter que se dedicar. Tá? Você vai ter que se dedicar, vai ter que dar um jeito de... Não só na residência. A residência não dá tempo. A residência não dá tempo. Professor, a gente escuta muito falar naquela coisa assim, não, o que faz o profissional é o empenho dele, a faculdade não tem tanto papel na formação dele, e isso se estende, às vezes, tem gente que fala para a residência, não, eu vou fazer qualquer residência, às vezes de fácil acesso, que depois lá dentro eu estudo e me viro. Qual que é a tua visão em relação a isso, professor? Então, assim, a faculdade de medicina, eu acho que não é tão importante para quem vai ser especialista quanto a residência. Tá? Porque, assim, se você for fazer uma especialidade, durante a residência que você vai conhecer as pessoas, que você vai fazer... Lógico que uma formação básica é importantíssima, porém, eu vejo isso muito na faculdade de medicina, na USP, que os alunos que saem da faculdade são muito bons, porque eles, para poder entrar no vestibular lá, tem que ser bom. Né? Mas tem alunos que vêm de faculdades menores, etc., que também são muito bons na residência. Entendeu? Então, assim, eu acho que o que forma mesmo a pessoa é onde você vai fazer a residência. Você arrumar uma residência boa, de alto nível, que você vai aprender, ela pode ser uma instituição pública, pode ser uma instituição privada que forneça a residência, mas que tenha, né, uma tutoria, que você tenha a possibilidade de operar, etc. e tal. Aí sim, a residência, eu acho que a residência para o futuro, lá na frente, principalmente do especialista, né, é mais importante do que a faculdade de medicina. E, professor, dentro da residência, a gente tem o conhecimento e a gente tem a prática cirúrgica, né? O conhecimento teórico e a gente tem a prática cirúrgica. Enfim, existe algum peso maior de algum
para outro, tem muita residência que a gente vê que tem uma carga teórica super boa, mas uma prática cirúrgica, uma vivência e operar não tão boa. Menor. Porque, às vezes, eles mexem, por exemplo, tem uma residência de um serviço privado que atende só plano de saúde, né? Então, assim, o residente lá, ele não pode fazer a mesma coisa que faz no serviço público, né? É assim, porque lá, né, é um serviço privado, né? A gente... Então, assim, isso daí é complicado, né? Por exemplo, outra coisa que eu estou passando, às vezes, lá na faculdade, que é interessante, naquilo que eu falei dos 30% que não operam, e isso eu falei na Sociedade Brasileira de Otorrino, que a gente vai ter que ver isso daí. Porque quando você se forma residente, a sociedade pede para você fazer o título especialista, um certificado que você participou lá da tantas cirurgias, sei lá, das cirurgias básicas. Lá existe um programa, que você tem que cumprir. Uma vez uma residente chegou para mim, falou: professor, eu comecei a residência, eu não gosto de operar. Eu não gosto, me sinto mal operando, eu não quero mais operar. Aí eu fiquei pensando, falei, bom, mas aí como é que ela vai fazer o título de especialista? Entendeu? Eu vou assinar um papel que ela participou da cirurgia, como é que eu vou fazer? Então, na URGS que aconteceu isso. Tá? Eles fizeram meio tempo. Fizeram o seguinte, tem o clínico e o cirúrgico, tem 2 títulos de especialista diferentes. Porque eu falei assim, isso vai acontecer mais e mais. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou mandar a menina embora da residência? Não, se eu vou obrigar ela a operar, eu vou botar o paciente em risco, ela não quer operar, pô. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que assim, vai ter mais e mais gente que vai se dedicar à parte clínica de otorrino. Tem muita coisa, né, para fazer na parte clínica de otorrino. Muita coisa. Mas, assim, na cirurgia tem que treinar, infelizmente. O cara, olha, eu vou dizer uma coisa, na Europa, um jovem médico, vamos dizer assim, só vai começar a operar com 32, 33 anos de idade. Antes disso, o cara não faz um procedimento. Só aprende tudo, observa, olha. Observa, olha, acompanha, etc. e tal, e nada, zero. Olha só o tempo, né, que você fica, né, quer dizer, da sua vida, né, com 33 anos de idade. Como é que você vai fazer? Tanto que tem muito jovem médico lá. Quando às vezes eu fui dar aula lá na Itália, por exemplo, aí um jovem foi me levar para o aeroporto, lá pegou o carro, foi falando comigo. Ele tem que morar com a mãe e com o pai, porque ele não tem como ele ganhar. O cara tinha 30 anos de idade, ele não tinha dinheiro para comprar um apartamento, por exemplo. Entendi. Você entendeu? Porque é uma outra realidade. Né? Professor, mestrado e doutorado, então uma pós. É para todo mundo? É para indicações específicas a depender de onde essa pessoa quer se incluir? Ou então, assim, tem dois. Esse negócio de pós-graduação tem 2 vértices. Um é o que a gente chama de stricto sensu, né? Que é o mestrado e doutorado. Isso é pesquisa. Uhum. Isso não é formação profissional. Uhum. Então, você ser mestre ou doutor, não é por isso que você é melhor que os outros. Uhum. É que você gosta de pesquisa. Você não vai ser doutor para botar lá no seu receituário doutor em medicina, não interessa isso. Aí você tem um outro vértice, que é o lato sensu. A residência, por exemplo, é o lato sensu. É formação profissional, é uma pós-graduação. Uhum. Pô, uma baita de uma pós-graduação. Me fala uma outra área profissional que tem uma pós-graduação de 3 anos, e o cara fica em treinamento. O cara termina engenharia, vai ser engenheiro, é advogado, vai ser advogado. Ou ele faz um MBA, né? Um MBA que é justamente esse vértice de lato sensu. Então, assim, eu vou logo fazer na faculdade de medicina, isso assim já está tudo pronto, já está tudo. Só não fiz esse ano ainda por causa da pandemia, que esse ano parou. Uhum. É justamente um vértice de um MBA em otorrinolaringologia pela USP. Uhum. O cara vai ganhar um diploma da USP, que vale igualzinho um MBA que ele fez na Faculdade de Economia e Administração lá da USP, etc. E tal. E aí sim,
nesse vértice aqui, você pode complementar uma área do cara. Então, por exemplo, mesmo que ele não fizer um fellow, ele pode fazer um MBA. Nesse MBA, ele vai fazer aulas, parte presencial, mas a maioria online. Então, ele pode estar sendo otorrino lá na cidade dele, etc. e tal. Ele vai assistir a aulas online. Depois, ele vai vir fazer uma parte presencial. Aí vem uma semana, vem 2 dias, faz uma parte presencial, por exemplo, em otologia, faz uma dissecção, participa de algumas cirurgias, etc., com a gente. E aí depois ele faz um TCC e ele ganha um diploma de MBA, você entendeu? Que é o que todo mundo quer, que é o cara vai para os Estados Unidos para fazer isso aí lá, né, em outras especialidades, em outras profissões, né? E eu acho que isso é uma saída que nós vamos ter. E isso vai diferenciar o cara. Mas esse ponto que o professor colocou, eu acho que é fundamental. Muita gente acha que faz um doutorado, um mestrado pensando... Para aprender. Não é para aprender. É para quem gosta de pesquisa. É maravilhoso. Eu adoro pesquisa. Entendeu? Mas não dá dinheiro fazendo. Isso aí no Brasil, infelizmente, pesquisa, os caras ficam vivendo de bolsa e vai indo, e vai levando, e vai não sei o quê. E não tem assim, uma remuneração, né? Interessante. Então, você tem que ficar fazendo, mas, ao mesmo tempo, você tem que trabalhar para poder se sustentar, né? Em outras coisas também. Pessoal, já deu quase 1 hora de bate-papo. Alguém mais tem alguma pergunta? Bom, se não tiver, professor, obrigado mais uma vez pela disponibilidade dessa hora tão preciosa. Estou aí numa segunda-feira à noite. Imagina, hoje em dia ninguém tem o que fazer mais, tem que ficar em casa. Muito bem. Imagina eu, então, de quarentena. Mas muito obrigado, professor. Eu acho que assim, a gente conseguiu falar de questões que afligem de verdade o recém-formado, até para a gente, eu e Fábio, a gente está no comecinho aí, né? Então, a gente tem muitas aflições ainda. Eu imagino o R3, enfim, ou o cara que acabou a residência. E para a gente foi muito interessante essa conversa com você. E muito obrigado, viu, professor? Muito obrigado. Bom, mais uma vez, eu queria agradecer realmente o prazer e a honra de estar aqui falando para vocês. Eu acho assim, a medicina, eu tenho certeza que todos nós aqui não fizemos medicina por um aspecto financeiro só, você entendeu? Eu acho que a gente, se é uma profissão que você tem que gostar para fazer, é a medicina, tá? Tem cara que pode até fazer, vou fazer tal coisa porque eu vou ganhar dinheiro, vou não sei o quê. Medicina não, medicina a gente faz porque a gente gosta. Né? Porque então todo mundo aqui é apaixonado pelo que faz. E o apaixonado pelo que faz vai vencer. Ele pode não ficar milionário, pode não sei o que lá, mas ele vai vencer. Ele vai chegar no final da vida dele e vai se sentir realizado, entendeu? Então tem que olhar para frente, a gente está à disposição para quem quiser fazer pesquisa, a gente está lá aberto, o Fernando sabe disso. Para quem quiser fazer lato sensu com a gente, nós temos algumas coisas. Então, assim, pessoal, eu tenho certeza que todos vocês, de uma maneira ou de outra, vão se dar bem, porque vocês gostam daquilo que vocês fazem, senão vocês não teriam feito medicina. Né? Exatamente. Então, é isso mesmo. Boa noite para todos. Obrigado, viu? Valeu. Se cuidem. E espero que a gente saia dessa crise que nós estamos vivendo aí o mais rápido possível. Obrigado. Obrigado. Abraço, professor. Uma boa semana a todos. A gente se encontra semana que vem com o nosso Auto Meeting. Um abraço a todos.